Tá bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Deise da Abente. Agradecemos a Law Academy. Passo a palavra ao Dr. Marcelo, que conduzirá a palestra. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, Deise. Tudo bom, gente? Bom, meu nome é Marcelo Chiavassa, eu sou advogado, eu sou também o CEO do Law Academy, sou professor do Mackenzie, Direito Digital, e a gente tem aqui hoje um prazer enorme de conversar com o nosso convidado, né, com o Leonardo Naressi, que é um especialista em marketing digital, em data science, e ele vai trazer um pouco do pensamento dele sobre esse tema tão interessante, ou pelo menos eu acho interessante, que é a discussão sobre o fim dos cookies de terceiros para os fins de marketing, né? E do que vem pela frente, o que será que vai substituir essa tecnologia? Então, a gente tem Apple, Google, outras empresas gigantes de tecnologia que vêm pensando em novas soluções, e a ideia é a gente bater um papo sobre isso, né? Ouvir o Leonardo, mas também saber da experiência de vocês, né? Se eventualmente vocês estão pensando em outras tecnologias, em outras opções de como isso pode ser utilizado, inclusive por micro-targeting. Então, a nossa ideia é ter realmente um bate-papo, não só uma exposição do Leonardo, mas uma troca de experiências entre todos que estão aqui. Se vocês, né, assim, vocês podem escrever no chat, fazer perguntas a hora que vocês quiserem, dentro do possível. O Leonardo vai respondendo, e no que ele não conseguir ver, eu acabo direcionando também para ele as perguntas de vocês. E a nossa ideia é também, né, sem prejuízo dessas perguntas no meio da apresentação, a gente vai ter um tempo final de debate aí para tirar dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida depois, né, ao final da apresentação. Então, fiquem totalmente à vontade. A nossa ideia é realmente bater um papo com vocês, ouvir vocês e entender o que vocês pensam sobre esse tema. Não acho acho que a maior parte do nosso público é bastante qualificada, sabem muito melhor do que eu, inclusive, que eu sou simplesmente advogado. Acho que boa parte do nosso público é do setor de marketing, então vocês sabem bem melhor do que eu sobre a temática, mas só queria trazer alguns números do impacto disso, né? Principalmente depois do comunicado do Google do ano passado, dizendo que não mais utilizaria de publicidade dirigida. Então, é um mercado que em 2020 movimentou cerca de 400 bilhões de dólares, simplesmente mais ou menos 80% desse volume de dados, né, desse volume financeiro. Então, quando um ator tão irrelevante como o Google não vai mais utilizar os cookies de terceiros, isso imediatamente chama a atenção de todos nós, né? Isso se dá muito atrelado às tentativas diversas de regulação europeia na temática de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, é tudo uma intersecção. Então, com base, acho que nessas informações iniciais, eu passo a palavra para o Leonardo. Para quem não conhece, o Leonardo, esse tema já há bastante tempo, né, em outros fóruns também. Ele é co-CEO na DIP6, na DB6, que é uma consultoria de marketing e data science, além de ser presidente do Comitê Tech Lab do IAB Brasil e professor de marketing e analytics na FGV, na SPM e na Escola Superior do E-Commerce. Isso é, obviamente, só um pequeno trecho do currículo dele, mas, Leonardo, acho que você pode se apresentar melhor do que eu. Te passo a palavra e a gente vai trocando figurinhas aí ao longo dessa conversa. Legal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Deise. Obrigado a Bend, Law Academy, por esse convite. Acho que é muito saudável quando a gente começa a conversar sobre esses assuntos de tendências, porque a gente se prepara para o futuro que está vindo aí, e principalmente de associações e de grupos de pessoas, né, com históricos profissionais tão diferentes, né, porque a gente, no marketing digital, né, eu comecei minha carreira em tecnologia, depois marketing digital, nunca imaginei que eu estaria tão próximo do assunto jurídico e de questões de privacidade, né, porque a gente nunca pensa nisso na nossa formação inicial aí, profissional. Mas acho que é muito rico quando a gente começa a cruzar essas barreiras e pensar no impacto para a sociedade, né, para o nosso futuro, tanto como indivíduos como profissionais aí da área. Tá? Então, é um prazer estar aqui. Queria falar, né, repetir as palavras do Marcelo, é muito mais interessante quando isso vira uma conversa, a gente, né, o que quiserem, o que precisarem, que a gente tenta direcionar aqui as maiores discussões. Um momento de uma apresentação de conteúdo, a gente pega só uma pontinha do iceberg do que a gente consegue compilar para caber na agenda de todo mundo, né? Senão a gente fica aqui falando 8 horas seguidas, mas para desdobrar para cada um, acho que é muito importante que vocês tirem as dúvidas, que vocês contribuam, que vocês também coloquem a perspectiva de vocês, tá bom? Então, tanto no meio da apresentação, podem parar e contribuir, quanto se quiserem guardar algumas
perguntas aí para o final, mandar no chat, a gente vai colaborando. Combinado? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Já vamos começar. Muito bem. Vamos lá, então. Né? O tema que a gente reservou aqui para discutir, ampliei, né, essa discussão do fim dos cookies de terceiro, né, que gera, né, tanta polêmica, só o nome, né, o cookie-alypse, ou esse fim de cookies, parece que gera até uma ansiedade na gente negativa. Mas ampliei isso para a gente falar sobre comunicação e publicidade na era que a gente está vivendo, que é de gestão, né, comunicação e publicidade na era da privacidade, ou seja, na era em que os controles dos dados pessoais e os controles sobre os aspectos, né, regulatórios aí está muito, muito em voga, porque cada região hoje tem, né, seus detalhes aí, suas idiosincrasias em relação a fazer tudo isso funcionar, tá? Como o Marcelo falou, né, eu sou o Léo Naressi, trabalho na DP6, né, tenho um histórico também como professor e também uma atuação bem ativa ali no IAB Brasil, e tenho, né, o maior prazer de falar de qualquer desses assuntos, apesar de eu ter, né, uma atuação mais próxima agora de dados, eu tive uma experiência em várias outras áreas aí da publicidade, da tecnologia, né, e a gente pode levar isso para outros momentos. Agora eu começo a entender um pouquinho mais do jurídico depois que eu comecei a estudar LGPD, regulamentações de privacidade. Vamos lá, o que eu separei para a gente conversar aqui? Primeiro, fazer um registro com a mídia nos últimos anos, né? Isso a gente vê muito impacto falando sobre essa área, mas não é só, né, mídia e publicidade, também tem um pouco no marketing como todo, na comunicação, mas quer, né, entender por que a gente chegou até aqui. Depois a gente fala sobre as movimentações que estão levando a essa guerra ou limitação aos identificadores. Existem alternativas já para a gente trabalhar endereçabilidade e outros aspectos da comunicação, e finalizo ali com uma parte de como a gente prepara a nossa marca, tá? Então, são esses tópicos que a gente vai cobrir. E para a gente começar a entender, né, como é que a gente chegou até aqui, eu queria recuperar com vocês um pouco do que eu aprendi na época da faculdade de publicidade e que, né, desde que eu comecei no meu mercado profissional, já começou diferente. É como se eu tivesse estudado por um livro e na hora de trabalhar eu já chegasse ali no digital e não estivesse fazendo como estava o livro, né? Isso deve ter acontecido ou acontece com vários de vocês aqui também. A realidade hoje está mudando muito rápido, né? E quando eu estudei publicidade, a gente falava muito sobre o contexto, né? Encontrar o consumidor, a consumidora, no momento certo, seja através da página certa da revista, o momento certo do comercial, né? O intervalo certo ali do programa, para que a gente maximizasse ali nossa capacidade de comunicação com o público, com a audiência, né? E a relevância ali para a nossa oferta, para o nosso produto. Mas o que aconteceu logo na sequência foi que, desde que eu comecei a trabalhar com mídia digital, a mídia digital nesse momento, que era colocar o banner nos lugares, né, do site e nas seções, né, que eram equivalente à versão impressa das revistas, né, e jornais, para trabalhar segmentações baseadas em audiência. E o que são audiências? Audiências são perfis de grupos de pessoas baseados em suas características, né? Só que no começo a gente não tinha as características das pessoas coletadas. E aí que começou essa saga e essa jornada de cada vez mais as tecnologias começaram a coletar informações sobre quem está usando, quem está visitando, quem está acessando, né, quem está consumindo conteúdo para começar a personalizar. E aí começou, né, essa balbúrdia sobre os dados das pessoas, porque imagina, se hoje, né, a gente ainda está no comecinho disso, imagina quando era tudo mato, então, né? Tinha muita coisa que trafegava até sem criptografia, né? Hoje até impensável falar que senhas trafegavam sem criptografia, mas acontecia no passado, né? Agora, olha como é que a gente chegou até aqui, então. Vamos pensar no contexto da publicidade, tá? Da mídia digital. Quando a gente tinha, no primeiro momento, né, essa possibilidade, essa oportunidade de trabalhar comunicação digital, a gente tinha a pessoa consumidora de um lado, né, e a organização anunciante de outro, e no meio do caminho, para a gente encontrar os consumidores e as consumidoras, a gente tinha os publishers, os veículos que, né, faziam essa intersecção entre conteúdo e publicidade para que, né, uma coisa sustentasse a outra, né? A gente sabe que hoje uma boa parte dos meios de comunicação são alimentados ainda por publicidade, alguns já estão migrando para formatos de assinatura, mas isso sempre foi, né, um modelo de negócio padrão. E até aqui tudo bem, né? Porque quem tinha relação
com o anunciante, quem tinha relação com o consumidor era o publisher, e o publisher ele tinha uma relação direta, né, não intermediada por ninguém. Então, quem detinha essa informação sobre qual o perfil, quem acessou, quando acessou, que conteúdo consumiu, né, era o publisher sabia, né, né, hoje ainda utiliza, mas naquele momento a única preocupação era a coleta de, né, ou a identificação das pessoas através do que a gente chama de cookies first party, aquele cookie que identifica você em um site só, e a propriedade é daquele site que, né, você está acessando. E até aqui, né, nada parece quebrar nenhuma questão de privacidade, né, ou uso de dados. Pouco tempo, né, em poucos anos, o que era aquele produtinho de links patrocinados lá no Alta Vista, que depois o Google investiu e outras, né, empresas investiram, virou um ecossistema de mídia programática. Todo mundo copiou o modelo de venda de links patrocinados nos buscadores. Isso virou também um formato de venda e comercialização de espaços também de display, né, e formatos gráficos e formatos de vídeo. E logo o mercado de publicidade digital se tornou programático por, né, natureza, por definição. Hoje, praticamente tudo que a gente faz em comunicação passa por sistemas, por automações, por base de dados, por troca de identificadores, ou seja, tem, né, uma estrutura programática por baixo disso. E começou uma sopa de letrinhas maluca, começou a surgirem empresas que fazem a comercialização de grandes lotes de publicidade, outras vendem um pedacinho, outros fazem um enriquecimento de dados, outros fazem uma segmentação que ninguém tem, né, e começou uma troca e um fluxo de informação. E até aí parecia muito, mas muito legal, porque imagina, agora a gente consegue personalizar, agora a gente consegue trafegar, né, dados para conseguir atingir o consumidor certo na hora certa, no momento certo, né? Parecia que tudo isso era uma grande promessa interessante. Só que aquela relação que a gente tinha direta entre consumidor e publisher, né, e o anunciante ali, né, aproveitando esse momento para comunicação, começou a ser invadido por estranhos, né? E não estranhos porque são todos, né, vamos dizer assim, esquisitos ou arriscados para, né, a privacidade das pessoas, mas são pessoas que não estavam nessa, né, players, empresas que não estavam nessa relação entre as pessoas e os meios de comunicação. Então, imagina, para que o anunciante, né, pudesse atingir a mesma consumidora e saber que a mesma consumidora, quando acessa um site de notícias A e um site de notícias B, né, o anunciante precisa usar uma EdTech, né, uma tecnologia para marcar essa consumidora, independente de qual site ela acessa. E essas plataformas que vendem publicidade para calcular a frequência unificada, né, fazer um limite de frequência e usar novos recursos para o futuro da publicidade, né, que era propagado na época, precisou utilizar recursos ali que já estavam disponíveis nos navegadores, que já estavam previstos na infraestrutura da internet, e que trafegavam de uma maneira diferente. Aí surgiram os third-party cookies, né, em escala, né, as empresas começaram a usar muito os third-party cookies para fazer identificação de consumidores, de consumidoras, tá? Mas, de novo, agora é um estranho, né, é alguém que não estava. E quando o problema é que não é mais um estranho, são 8 mil estranhos. Em 2020, a Chief Martech chegou, né, ao número de 8 mil empresas de tecnologia de marketing, publicidade, gestão de conteúdo, tudo que está no meio da jornada de consumo da maioria, né, das pessoas, né, dos indivíduos. E isso, né, a gente viu também do nosso lado, né, como empresa, quando alguns dos nossos clientes, a gente já trabalha no mercado digital desde 2007 como DP6, e a gente viu 1, 2, 3 tags de publicidade ou de analytics, né, ou de coleta de dados, chegarem a ter em 2012, 2013, mais de 180 disparos de tags. Né? E se hoje você for monitorar, tem uns aplicativos, algumas tecnologias que permitem a gente fazer uma auditoria disso em cada site, né? Se a gente for auditorar, né, alguns dos sites hoje de varejo, vocês vão ver que ainda tem, né, algumas dezenas de disparos, apesar disso já ter sido enxugado depois dessas movimentações de regulação da privacidade na publicidade, né? Então, ainda assim, é um número muito grande de terceiros que processam a sua informação, né? Parece alguns comerciais que a gente vê hoje falando sobre privacidade de dados, né? Que todo mundo conhece seu dado, todo mundo sabe, né? Quem você eu amo seu CPF, né? E coisas desse tipo. Mas imagina, se você acessa hoje um varejo online, né, o seu dado de identificação, né, que hoje existe toda uma discussão para saber o que é privado ou não, mas o seu dado, mesmo anônimo de identificação, passa por umas 200 empresas diferentes, né, e é armazenado em bancos de dados em países diferentes. Né? E isso pode ser usado para o bem, para te oferecer algo melhor,
como pode ser usado para o mal, para te fraudar, né? Algumas pessoas, alguns ataques hackers são baseados em identificadores de publicidade para atingir pessoas, né, anônimas no momento de phishing, no momento de te enganar que você vai acessar a página de um banco, né, do seu banco e roubar credenciais aí. Então, isso começou a ficar estranho. E não só começou a ficar estranho, como começou a ficar esquisito o jeito que o mundo da publicidade, vamos dizer assim, colocava isso como sem relevância, né? As pessoas, né, começou a virar piada, né? Era creepy, né? Era esquisito, era estranho, né? Assustador. Então imagina, né? Você entra no restaurante chinês, como a gente está acostumado a receber aquele biscoitinho da sorte, e no biscoitinho da sorte você encontra uma oferta de uma TV para o que você pesquisou no buscador algumas horas atrás, né? Começou a virar piada. Né, começou a virar piada que o retargeting saiu do controle, que o target saiu do controle, né? Imagina o target quando você anuncia o seu sofá, né, para vender numa plataforma de classificados e de repente você entra no Facebook e o sofá tá sendo vendido para você, né? Porque você é a pessoa ideal para ter sofá, lógico, você que colocou para anunciar, né? E às vezes é mal feito mesmo, né? O uso dessas tecnologias. Então tem muita coisa esquisita acontecendo e até quebrando, né, surpresas. Né, nessa tirinha aqui do Marketonist, a mulher aqui está falando, olha, eu até eu me surpreenderia com o seu presente, só que eu vi esse produto no retargeting várias vezes depois que você comprou, né, no computador de casa, então acabou a surpresa, entendeu? E isso acontece, né? Quantos aqui já passaram por alguma situação assim, né, de começar a receber um retargeting que não gostaria, né, e isso até às vezes denunciar, né, alguma coisa que a gente está fazendo. Agora, não só isso, né? Quem procurou o Oli a vida inteira, agora talvez consiga encontrar com cookies de terceiro, porque se o Oli acessar qualquer ambiente, né, em qualquer país do mundo, é capaz da gente rastrear ele, né, através dos identificadores, a não ser que seja um Edward Snowden, que cobra rastros aí, né, a gente consegue eventualmente achar pessoas, né, facilmente através de uma triangulação aí de IDs. Perdemos a mão, né? O mundo da publicidade perdeu a mão, virou piada. Parece que agora fazer retargeting, fazer um target personalizado, né? Na reunião de família falaram, você que faz aquele anúncio, né? Que me persegue o tempo todo, você que, né, deixa as empresas fazerem essa pataquada com os meus dados, eu não quero ninguém me perseguindo, né? Eu sei o que vocês fizeram no clique passado, né? Então, isso virou piada, né? Ou seja, realmente saiu de controle, a gente percebe que saiu de controle quando parecem que, né, dão risada do que a gente faz profissionalmente, né? E como se não bastasse, né, esse aspecto né, profissional de encontrar esse desafio, né, e algumas pessoas entenderem de outra maneira, a vilania, né, aparece quando, né, muita coisa cresce ou quando o ser humano está envolvido. O caso da Cambridge Analytica, né, que surgiu com um propósito até bom lá no começo, de mapear o comportamento das pessoas para que as empresas pudessem, né, usar de uma outra forma, foi logo direcionado para a política, né, virou um escândalo, vazamento de dados do Facebook, e só expôs uma coisa que as pessoas não queriam mais, que é ter a sua privacidade invadida, né? E aí a conta chegou. A conta chegou porque né, ninguém estava mais aguentando isso. Quando chega no Congresso, porque a sociedade já está insatisfeita com algumas coisas, né? A sociedade quer algumas mudanças, né? Lógico que a gente tem toda uma questão de lobby, né, de outros interesses envolvidos, mas no ideal, né, nas democracias ou na participação aí do povo na gestão pública, né, a gente sabe que o Congresso representa, né, a sociedade ali, e isso, né, acaba sendo levado em forma de leis para que né, limite o uso ou vamos dizer assim, um consumo, a coleta desses identificadores. Então, quem conhece o Cookie Monster, né, esse monstrinho bonitinho aqui, virou piada também, porque, né, não vai ter mais cookies, né, e a gente não vai conseguir mais trabalhar nisso. A primeira legislação que chegou no mundo, né, anunciando restrições muito mais severas em relação ao uso de identificadores digitais, foi a GDPR na Europa, e depois muita coisa seguiu. E quando eu falo de legislação, Marcelo, por favor, me interrompa se você tiver mais detalhes ou, né, quiser esclarecer algum ponto, porque, né, vocês são especialistas jurídicos aqui e a gente olha do nosso lado da publicidade, da tecnologia, tá?
Não, pode deixar. Acho que no final dá para a gente conversar sobre isso, né? Tem muita gente usando o modelo do GDPR como padrão para o Brasil, principalmente de gestão de cookies, insights, quando a nossa legislação não segue a legislação europeia nesse sentido, né? A Europa tem uma lei só de cookies, de gestão de cookies mesmo, que é o e-privacy. E o Brasil não tem. E aí, no contexto de LGPD e no contexto de importar tudo que tem na Europa, as empresas muitas vezes têm se enrolado mais do que o necessário para fazer a adequação, porque tentam copiar um modelo, né, que é semelhante ao nosso, o GDPR é semelhante à LGPD, mas eles têm relação de cookies, o privacy, a necessidade de ir tão qual é hoje. Mas a gente discute isso no final, tem coisas bem interessantes. Legal. E só, acho que um último ponto, é que graças a esse caso da Cambridge Analytica, o Facebook levou a maior multa da história de um órgão governamental. O Facebook foi autuado em 5 bilhões de dólares pelo Congresso norte-americano, né, por esse caso da Cambridge Analytica. E o que é mais chocante, Leonardo, é que as ações do Facebook, quando recebeu a multa de 5 bilhões, ao invés de caírem, aumentaram. Então, né, o Facebook fez tudo o que fez, levou uma multa bilionária, a maior multa da história, e as ações ainda subiram de valor, porque esperava-se algo ainda pior pudesse vir a acontecer com o Facebook. Imagina agora com o metaverso, então, né? Nós temos aí um cenário ainda para pôr as barbas de molho sobre o que vai acontecer quando a nossa vida ficar mais digital ainda do que já está, né? É isso mesmo. E essa conta, né, chegou, e ela não é novidade, né, nos nossos mundos de negócio. Parece que é sempre um jogo de gato e rato, né? As iniciativas aparecem como grandes, né, oportunidades, e aí quando começa o abuso, né, quando começa a invadir o seu jardim, você coloca grade, né? Quando as coisas começam a ir além do que a gente gostaria que fosse, aí surgem as legislações. Então, né, algumas décadas atrás, a gente tinha um spam de telemarketing crescendo assustadoramente. E aí começaram a surgir legislações de, né, não ligue, e você ter listas públicas para isso. Até hoje a gente ainda tem alguns spams, né, de ligação acontecendo, muito menos do que quando chegou ao pico, mas foi uma atuação aí, né, regulatória para que isso chegasse no mínimo ali. A mesma coisa com spam de e-mail, né? Começaram a surgir tecnologias e outras atuações para criar blacklist de spam. Os adblockers surgiram quando começou, né, indiscriminadamente a publicidade digital tomar conta de todos os espaços, né, de comunicação da internet. Muito usuário reclamando, né, que não conseguia ver conteúdo nenhum, só anúncio. Até hoje a gente tem problemas de usabilidade assim. Começaram a surgir regulações de privacidade quando começaram a vazar dados em grande escala. Regulações mais restritas sobre, né, cookies e remarketing e outras coisas também começaram a tomar conta logo depois, e até chegar esse momento em que os cookies de terceiro começaram a ser bloqueados, porque começou-se a utilizar muito mais do que se previa, né, nas coletas originais de dados, e essa triangulação que era possível fazer começou a ficar fora de controle, né? Os dados eram coletados, né, pelo padrão técnico dos navegadores e afins, e começou as tecnologias a criarem, né, planos, né, quase que maquiavélicos de tudo que a gente pode coletar para criar uma identidade digital de cada um, né, assim, sem perguntar para as pessoas. Então, tudo isso é um movimento de gato e rato. Então, não se assustem se a gente chega numa grande regulamentação, porque é assim mesmo, né? A gente primeiro explora e depois cria as regras de uso, né? É normal. Mas será que precisava chegar até aqui? Né? Agora parece que tudo que a gente fala de cookies, de uso de identificadores, né, é ilegal, imoral ou engorda, né? Parece que a gente não pode mais trabalhar dessa maneira. Nessa apresentação eu vou falar que existem alternativas e isso é uma oportunidade para a gente colocar nos trilhos, né, nos eixos aí, o jeito que a gente planeja a comunicação com os consumidores, o jeito que a gente planeja se relacionar com os consumidores e consumidoras, tá? Não parou pela GDPR, como o Marcelo falou, né, muitas outras começaram a surgir, regulamentações de privacidade específicas em relação a cookies, começaram, né, a surgir regulamentações regionais, né? A Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma regulamentação específica que difere da regulamentação, né, nacional, né? É uma regulamentação regionalizada por excelência ali, quando a gente fala do padrão americano. Mas, né, em outros lugares do mundo também está acontecendo. Então, é até um trabalho interessante, né, que o IAB tem feito esse ano tem feito desde o ano passado, mas esse ano também é uma das prioridades, de começar a criar uma linguagem global em relação a isso.
né? Tem um trabalho que é feito lá da Plataforma Global de Privacidade que já mapeou, por exemplo, todas as legislações e tem um deparo aí de cada um em cada aspecto, né? Então, faz parte da nossa evolução, eventualmente, colocar bases comuns, porque as empresas não têm fronteiras, né? A pessoa acessa Google em qualquer lugar do mundo. A pessoa acessa Facebook, Meta, em qualquer lugar do mundo, né? E como é que a gente vai processar isso? A gente precisa ter regras que sejam compatíveis e que a gente processe nos lugares certos, das pessoas certas, né? Então, esse trabalho de padronização também agora vai tomar um corpo muito grande nos próximos anos, tá? Então, esse é o cenário que a gente chegou, né? A gente estava num cenário de publicidade que era contextual, né? No momento em que a gente conseguia estabelecer manualmente ali uma relevância para o consumidor para sair do controle, automatizamos tudo, agora a gente não tem mais controle de para onde os nossos dados estão indo. E aí o que aconteceu, né? Depois dessas regulamentações começaram a surgir os impactos técnicos, né? Isso não é de agora também, tá? Lá em 2002, né, a Microsoft já tinha na preocupação do navegador lá preferências de privacidade, né? Existia o P3P, que era um protocolo para definir o que cada site podia usar de cookies, né, ou de dados do navegador. Não era muito uma preocupação, né, mais teórica, até na maioria das vezes. Quando isso começou a crescer em escala, né, tomado conta do planeta, né? E aí, quem tomou a dianteira em uso de identificadores, né, foi a Mozilla. A Mozilla, como, né, publicadora aí do Firefox, né, desenvolvedora do Firefox, do navegador, tem uma atuação muito aberta à comunidade, né, e muito preocupado com alguns critérios aí de segurança, lançou em 2019 recursos para prevenir tracking, né, prevenir a identificação de usuários no navegador. Então, já não permitia mais gravar cookies com tal duração, nem compartilhar cookies entre domínios sem, né, determinadas especificações. Então, o ITP ali que surgiu em 2019 já foi o primeiro passo, já começou a deixar todo mundo preocupado. O problema o Firefox, né, aqui no Brasil não chega a 5% de market share, no mundo, né, também tem uma representatividade não tão grande como os principais navegadores, já foi maior, né? A Mozilla também, com outros navegadores, já foi muito mais presente aí na vida dos internautas, mas hoje não representava um market share tão grande. E aí, né, isso não chegou nos principais radares. Agora, quando em 2020, né, a Apple anunciou que o Safari ia bloquear os cookies de terceiro e ia depois, né, na sequência no ano, também retirar a identificação para publicidade, né? Aí sim as pessoas começaram a levar isso um pouco mais a sério sobre o impacto nos negócios. Por quê? No Brasil, né, a penetração de iPhones, né, não chega ainda a níveis, né, de dominância, porque a gente tem uma base instalada de Android, né, e de outros fabricantes aqui muito maior, mas em países como o Japão, mais da metade da base é iPhone, né? Então, imagina, quando a Apple anunciou isso, imagina esses mercados em que o iPhone é dominante, como é que fica o mercado de publicidade? Foram os primeiros impactados em 2020, né? Então, aí começou essa preocupação maior. Olha, agora eu não consigo mais fazer esse tracking, agora eu não consigo mais segmentar a publicidade. Isso já começou a impactar a receita do Facebook, né, e de outras plataformas de mídia que dependiam desses IDs da Apple para, né, personalizar a comunicação e publicidade. E aí, em 2021, né, logo no começo do ano, o Google, a equipe do Chrome, na verdade, anunciou, né, que colocaria fim aí ao uso de cookies de terceiro. E a primeira notícia foi devastadora, porque eles anunciaram que iam encerrar em 2021, 2022 ali, né, todo o uso de cookies de terceiro. Parece que pegou todo mundo de calças curtas, né, e todo mundo ficou apreensivaço, porque, né, o nosso ecossistema depende de cookies de terceiro até hoje em publicidade, e, né, mudar em tão pouco tempo foi um balde, né, de água fria, né, para acordar ali, que foi difícil de engolir. Na sequência, lógico, eles lançaram, né, depois de alguns meses, de algumas críticas aí e de algumas discussões sobre o modelo, que isso seria postergado, tá, para 2023, então deu mais tempo para o mercado se adaptar. Mas, né, enfim, continuou aumentando a preocupação em relação a esse tema. E nesse mês já tem novidade, né, tipo, mais, né, restrições acontecendo. A equipe que desenvolve Android também anunciou que ia começar a ser mais restrita em relação ao opt-out de usuários
quando a gente está falando de identificadores, né? Porque hoje no Android, quando você faz opt-out, os IDs não são usados para publicidade, mas é permitido coletar esses IDs para fazer atribuição e tracking. Então, isso não afeta quem está usando Analytics, quem está usando relatoria, né, de tráfego, mas agora, quando uma pessoa diz, eu quero opt-out, né, o Android já vai começar a não passar mais o ID, né? Isso já acontece até em beta em alguns casos aí, está até assustando alguns analistas logo de cara. E esse mês foi o anúncio oficial, tá? Então esperem que mais coisas venham aí, tá? A primeira guerra agora foi em relação aos cookies de terceiro. Daqui a pouco vai chegar em outros identificadores, né? Como a gente vai falar também de alguns casos da Apple aqui mais para frente. E o que significa isso? Então, as regulamentações começaram a virar regras técnicas. E aí, né, começa a impactar os consumidores, as marcas, as empresas. Significa que tudo que a gente fazia como mídia digital começa a mudar. Né? A primeira coisa, as audiências que são vendidas por terceiros. Né? O que são audiências vendidas por terceiros? Algumas empresas no mercado de publicidade, né, tinham grandes bases de usuários que eram reunidas de vários sites diferentes, através desses cookies de terceiros, e algumas modelagens, segmentações, né, tudo que é bem corriqueiro para quem é da área de CRM, por exemplo, né, isso deve ser tema de várias sessões na Abend também, do marketing direto, tudo aquilo que era corriqueiro para fazer segmentação, a gente não consegue mais fazer no mundo digital, porque esses fornecedores de dados, né, segmentados em larga escala, não poderiam mais vender esses dados, nem poderiam mais coletar os dados para alimentar os seus modelos. Né? É lógico que a gente vai ver que tem alternativas e tem empresas se adaptando e se adequando a esse novo cenário, então que dados podem ser coletados, como podem ser comercializados de outras maneiras, mas logo de cara, aquela festa da fruta, né, em que tudo era vendido, né, e você nem sabia que estava sendo segmentado, começa a cair. Então a gente não consegue fazer mais essa compra de audiências third party do jeito que era feito antes. Mesma coisa para retargeting. Aquela história de quem passou no seu site ou quem já viu esse banner recebeu uma outra oferta, né? Era facilmente realizada hoje nas plataformas de mídia por um clique, por um cookie extra, né? Por uma identificação, por um botão. E agora a gente vai precisar de outros caminhos para fazer enriquecimento de dados, integração com o CRM, né? Outros caminhos vão ser necessários para fazer. Então já cai também. E isso é uma das principais linhas de investimento e de receita das empresas, tá? Retargeting no e-commerce hoje, né? É uma das principais aí. Que mais? Atribuição de instalação ou de conversão em aplicativos Android ou aplicativos iOS. Né? Que significa isso? Quando a pessoa clica no anúncio e depois instala, né, um aplicativo ou faz uma transação, né, faz a primeira compra, faz um cadastro, são ambientes totalmente diferentes. Né? Clicar num anúncio numa página, numa televisão, numa TV conectada, numa Smart TV, depois baixar o aplicativo, são ambientes diferentes e que precisam ser conectados para conseguir falar, essa minha campanha deu certo porque tal pessoa instalou o aplicativo. A gente não vai conseguir mais fazer com essas limitações de ID, tanto da Apple quanto do Android, né, em larga escala, porque muita gente dando opt-out e a gente não consegue mais fazer do jeito que é hoje. Os relatórios quebram, né, e a gente começa a ter, né, uma dificuldade de acompanhar isso. E coisas que já estavam começando a ficar corriqueiras na área de mídia, limitação de frequência, atribuição de quem viu um criativo, uma peça e não clicou, mas comprou depois, né, ou visitou depois, né, tracking de conversão entre várias plataformas diferentes, até coisas boas que a gente, né, sempre fez com cookies, como, por exemplo, antifraude. Existem vários sinais que podem identificar que aquele tráfego é fraudulento ou aquela compra, aquela transação de cartão de crédito é fraudulenta. E um dos sinais são sinais em relação ao navegador, aos cookies, né, que eram coletados. E agora a gente não vai conseguir nem fazer um antifraude, né, com essas informações, porque elas vão ser limitadas também. Otimização entre sites, então, pegar todo mundo que visitou um site, também visitou o outro, o quanto isso contribuiu para a conversão, a gente começa a reduzir a nossa capacidade. Tá? Marcos, obrigado pelo elogio. Essa apresentação depois a gente compartilha, tá? O material com vocês, né? Enfim, né, com a Abend, com a Academy, para ficar disponível para o máximo de pessoas. Né, eu não sei se a gente vai ter essa gravação, né, Marcelo? É uma boa pergunta. Eu estava tentando descobrir, inclusive, mas se tiver sendo gravado, provavelmente vai ficar no canal do YouTube. Tá? Mas eu não tenho certeza da gravação. Estou tentando confirmar. Tá bom. E aí, mas enfim, de qualquer maneira, pelo menos o material a gente compartilha aí para você ter uma ideia. Depois você repassa essa informação, né, para as outras pessoas, né, do que a gente discutiu aqui. Muito bom.
Vamos lá. E aí, quando eu falei, por exemplo, que os identificadores, não só os cookies, né, estão sendo impactados, quem aqui já tem iOS e já testou o Hide My Email? O Hide My Email é um recurso, né, assustador para quem é da área de CRM, né? Porque imagina, o Hide My Email, ó, o Gabriel já falou que já usa direto. Imagina, né? Você vai se cadastrar num site, você não quer colocar seu e-mail, porque depois você começa a receber spam e não sabe de onde veio spam, né? É um serviço que a Apple colocou ali integrado ao iCloud, em que na hora que você se cadastra, você pode criar um e-mail aleatório. A Apple fica responsável por esse e-mail, tudo que chegar lá redireciona para o seu e-mail, mas ela consegue intervir caso você fale, quero sair desse e-mail ou quero descobrir quem pegou meu e-mail para me mandar esse spam. Ela sabe exatamente de onde veio, porque passou por um e-mail intermediário. Né? Até aí é um ótimo benefício para os consumidores, né? Provavelmente pelo benefício, né? Agora, imagina para quem está do lado do CRM construindo uma base de relacionamento, né, de identificadores de e-mail, por exemplo. Né? Vão ser só e-mails descartáveis. E-mails que, se a gente não ter outras fontes, né, a gente não vai conseguir utilizar para o padrão de comunicação, às vezes nem para mandar atualizações da entrega do produto no e-commerce. Né? Então, são coisas que vão afetar muito as nossas operações. Como eu falei, como a Apple não tem maior market share no Brasil, né, a gente vê que esse impacto vai ficando restrito a alguns nichos, algumas marcas, né, alguns segmentos específicos. Mas isso tende a crescer, e isso tende também, às vezes, a ser adotado por outras empresas, como o Google, como Android, né, e outros fabricantes também. Então, é algo para a gente ficar bem de olho, porque gerir dados agora não vai ser uma tarefa fácil, e-mails e identificadores podem ser mais descartáveis do que eram, e a gente vai ter que se adaptar, né, como a Clá também está observando agora, né? Realmente, marketing e publicidade vai passar por uma grande adaptação. E o que a gente vê de impacto imediato no nosso mercado? Né? A gente vê um cenário, né, estranho, porque apesar, né, de algumas restrições parecerem que né, são boas ações, né? Por exemplo, estamos criando esse recurso para proteger, né, os consumidores, as consumidoras, o que a gente vê é que a maioria do investimento publicitário ou das novas atividades que vão ser feitas, né, baseadas em identificadores, elas têm hoje um potencial maior, né, ou um diferencial, quando são feitos em ambientes fechados, né, como Facebook, Amazon, Google, que detém ali, né, uma grande base de dados first party, né, seja nas suas plataformas, marketplace, e que, né, acabam sendo beneficiados, né, por esse movimento, porque, né, se você não consegue acompanhar o resultado das suas campanhas em vários portais diferentes, bom, no ambiente do Google, no ambiente do Facebook, eu consigo, então, né, isso tende a me favorecer. O Facebook não previa, lógico, o impacto dos identificadores da Apple, né, que era uma das bases importantes para eles, por isso que também tiveram alguns reveses aí recentes, né, sobre receita e faturamento nessa área, mas a Amazon, por exemplo, está crescendo muito à frente deles de Amazon Ads, porque eles detêm uma informação first party muito importante, que é o transacional, e isso integrado com mídia, e eles podem fazer isso, porque isso não fere nenhuma legislação de privacidade, né, é algo, né, diferenciado. Ou seja, imagina, os planos de mídia que antes, né, podiam ter 1 milhão de opções diferentes e a gente usar uma tecnologia que integra tudo e faz um relatório só ou unifica, né, os controles de frequência, agora a gente vai ter que consolidar num mix menor, porque a gente sabe quais são as plataformas que vão conseguir gerenciar ou ter um diferencial nisso. E aí a gente vê um jogo de poder, né, acontecendo nesse mercado. É lógico que esse é um impacto imediato, ou seja, isso é o que a gente está vendo acontecer agora, mas todo mundo está se movimentando para isso, para evitar seus impactos, tá? Até empresas como os sites de notícia, né, que passaram nos últimos anos aí um processo de adaptação para paywalls, né, para modelos de assinatura, para não depender de publicidade, hoje em dia estão em melhores lençóis, né, do que o impacto imediato, porque imagina, agora, né, com as pessoas cadastradas e assinantes ali das plataformas digitais, eles têm um diferencial de segmentação de publicidade que antes não tinham. Então, foi uma transformação forçada que hoje deve favorecê-los nesse novo cenário de privacidade, tá? O dado deles, first party, agora vale muito mais. Que mais, né? A gente vê imediatamente algumas mudanças na receita publicitária, então a gente vê que isso pode afetar alguns publishers que não conseguirem né, canalizar o uso de dados ali para vender ou para né, qualificar o seu tráfego a partir dos seus próprios dados, então isso pode chacoalhar também o mercado de veículos aí de comunicação, e um impacto operacional para as empresas é que
os profissionais de marketing em dados precisam de uma especialização maior para conseguir analisar os resultados. Antes você colocava tag de analytics, de plataformas de mídia, né, de identificação aí em vários ambientes diferentes e recebia o relatório automático. Agora, com os IDs não conversando, a gente vai retirar relatórios de plataformas diferentes com identificações diferentes, e para fazer essa junção, não é só difícil do ponto de vista de volume de dados, é difícil porque a gente não vai conseguir identificar as pessoas em ambientes diferentes. Então, a gente vai ter que criar outros métodos de fazer isso. Não só criar, mas adotar o que já existe, né? MMM, que é modelagem de mix de marketing ou de mídia, né? E incrementalidade, lift analysis, né? E outras abordagens vão ganhar espaço, só que quantas pessoas, quantas empresas hoje já dominam essas técnicas, a gente vai ter que aprender bastante. Então, se Data Science, né, BI, Data Analytics já eram importantes, agora vão ganhar mais importância ainda, né, para conseguir evoluir essas técnicas. Tá? Bom, né, aquilo que eu falei, o impacto do Google Chrome, né, era para ter acontecido, mas foi postergado lá para o ano que vem, então a gente ganhou um pouquinho mais de tempo, depois de tantas desesperos do mercado aí, né, que são totalmente bem embasados. Mas o que a gente vai fazer então? Então quer dizer que, né, o que eu posso fazer em relação a essas restrições ou a esses impactos? Existem novos modelos de endereçabilidade, e é legal explicar essa palavra. Por que endereçabilidade é importante? Porque a gente não quer mais voltar naquele passado em que a gente colocava um outdoor na rua e não, né, no matter what, ou seja, não importa quem passasse, via, né? Porque agora a gente quer saber quem eu quero mostrar minha mensagem, não só do ponto de vista de ser personalizado ali, mas do ponto de vista de custo também, né? A gente precisa gastar ou investir nosso dinheiro de comunicação com quem realmente importa para a gente, né? E é difícil a gente falar, agora não vai ter mais como endereçar sua mensagem para uma pessoa específica, né? Como assim? A gente precisa encontrar novos modelos de fazer isso, né? Seja voltar para outros canais ou garantir jeitos seguros, né, e privados de atingir o consumidor, respeitando as suas preferências, né? E aí, como é que a gente enxerga isso? Bom, primeiro ponto é voltar para o que era antes, né? É realmente um retrocesso, né? Porque em vários momentos de mau uso da tecnologia de target, retarget e cookies, a gente chegou a absurdo de cerveja num site de tecnologia para uma pessoa que já fez um churrasco semana passada, né, e tentou comprar cerveja, não comprou, né, e está recebendo um anúncio atrasado, né? Ou seja, esse mau uso, para mim, né, depõe muito mais em relação à nossa capacidade de entregar, né, relevância para marcas e empresas do que aquele velho e tradicional, olha, vou colocar um anúncio de tênis, né, de corrida num site de dicas esportivas. Apesar de não ter toda a segmentação, aquilo, né, teve uma adequação ali que foi pensada para aquilo. Então, é lógico que a gente não vai voltar para o que era antes. Agora a gente tem outros requisitos, outras tecnologias para fazer isso. Mas é bom pensar que a tecnologia precisa ser bem usada, né? Se for para ser mal usada, talvez valha fazer do jeito mais tradicional, né? Então, é esse ponto que a gente está agora para discutir essas opções. E existe uma confiança, isso é um lado muito bom, existe uma confiança, né, dos profissionais de marketing que o mercado vai se autorregular e encontrar opções. Trabalhar, né, mais de 80% das pessoas, né, nessa pesquisa da e-consultancy, né, falaram que confiam que as empresas de tecnologia, né, e os veículos vão encontrar jeitos de suprir essa falta de cookies, né, de terceiro para a gente fazer segmentação. Mas esse entendimento e essa tranquilidade é muito diferente entre empresas que entendem o que está acontecendo. Quem não entende, né, está muito mais desesperado, né? Esse gráfico mostra isso. Então, as pessoas que responderam que não têm um bom entendimento não acreditam que a sua empresa tenha capacidade de se adaptar a isso, né? Porque talvez não saiba exatamente o impacto, né? E isso é um diferencial. Ou seja, minha recomendação para vocês é estudem tudo isso que a gente falou, avaliem os links, entendam qual o impacto que tem na sua campanha, no seu disparo de e-mails, né? A sua base, como é que isso se liga com a sua estratégia até de privacidade, respeito ao LGPD, porque vai te garantir, né, uma transição menos traumática, tá? Então, quanto mais conhecimento, melhor. Agora, que alternativas são essas, né? Esses novos modelos de endereçabilidade que estão sendo propostos. Existem muitas empresas trabalhando nisso, em encontrar novos modelos. Algumas, né, tentam encontrar soluções mais de tecnologia e segurança para continuar fazendo o que é feito hoje, mas de jeitos, né, mais avançados, de maneiras mais avançadas, e outros estão tentando revirar e criar
outras abordagens, tá? Alguns exemplos aqui, tá? São alguns, porque, né, várias outras vão surgir ainda, tá? E desde que eu escrevi esse material pela primeira vez, já atualizei ele umas 4 vezes, porque surgiram novidadezinhas aí. Mas uma das primeiras propostas foi o Unified ID 2.0, né? Chamado de UID 2. O Unified ID 2.0, né, a maioria das empresas que começaram a discutir isso e a propor esse modelo foram empresas de mídia programática, né, ou seja, nenhuma novidade, são empresas que estão com o seu modelo de negócio arriscado, né, mas que queriam, né, manter isso funcionando, só que estão propondo uma estrutura técnica diferente, com criptografia, com segurança, com chave pública, com, né, vários outros critérios que não existem hoje e que vão dar muito mais tranquilidade em relação a vazamento de dados, né, e uso correto dos dados. Não muda, é lógico, o aspecto de, olha, o consumidor não quer mais ser rastreado, né, ou a maioria não quer ser mais rastreado. Não muda esse aspecto, mas endereça essa parte da segurança, o que é importante em alguns aspectos, né. Então, é legal a gente considerar todas as opções. Em segundo, né, depois vieram algumas sugestões, e o Google liderou isso logo de cara, de propor outras maneiras de impactar usuários, segmentar pessoas, consumidores, consumidoras, a partir de outras informações que não necessariamente o cookie e a identificação. E aí criaram algumas propostas como o Flock, né, o FLED, alternativas para o retargeting sem pedir o ID, alternativas para a segmentação sem pedir o ID, né, e começaram a criar algumas abordagens dessa. O mais importante é que agora várias das associações de mercado estão se juntando, então a Bend fazendo isso com a Law Academy, que é essencial para a gente começar a discutir isso, não só do ponto de vista de publicidade, mas do ponto de vista de marketing direto e toda a régua de comunicação que a gente precisa participar hoje de uma forma integrada, né? Mas algumas associações, né, como o Comitê do Tech Lab, a Mozilla, né, como fundação, a W3C já tem grupos específicos trabalhando nisso para propor novas soluções, tá? E já estão surgindo alternativas e modelos parecidos com o do Google, a Microsoft também tem trabalhado. E olha que legal, só essa discussão que tem acontecido há uns 2 anos, né, para cá, várias das empresas começaram a propor modificações nas propostas das outras empresas, né? E no momento bem de brainstorm. Então, se vocês virem por aí, não se assustem que várias das propostas têm nome de pássaros, foi brincadeira dos desenvolvedores, né? Igual nome de projeto piloto, né? Que às vezes a gente coloca Operação Sagarana, né? Na verdade, a Operação Pardal, a Operação Pomba, a Operação Papagaio aqui, né? Foram propostas por empresas, né, nessas associações e chegaram numa evolução hoje bem interessante. Já fizeram várias sessões disso e já chegaram a soluções que a gente não sabia que antes eram possíveis, né? E agora a gente sabe que são possíveis. É lógico que todas elas vão passar por vários crivos, vários testes, várias críticas, né? Inclusive, né, o Google. As propostas do Google que estavam mais promissoras, né? A Flock e a FLED, né? E olha que legal, né? Já não são mais pássaros, já são conjuntos de pássaros, né? É revoada, é o primeiro voo, né, que é o FLED dos passarinhos e afins, mas as propostas que estavam mais promissoras, né, em relação a target e retarget, que são do Google, elas começaram a ganhar uma atração porque, né, são jeitos novos, mas elas mudam essencialmente como é feito tudo, desde a coleta de dados pelo navegador, né, pelo Chrome, que é de propriedade do Google hoje também, né, então começa a ser questionado, inclusive, essa isenção do Google em relação a, você é um player de mídia, mas pelo navegador, então como é que você vai separar isso, né? Existe toda uma crítica em relação a essa experimentados, tá? E o mercado tem, né, lógico, algumas boas visões em relação, comparado com o modelo anterior de identificação de cookies, a gente consegue chegar nos mesmos resultados, em alguns pilotos ali que não ficaram bem claros, mas outros profissionais falaram, não, mas espera aí, se eu fizer um ataque assim, assim, assado, eu consigo, né, sobrepor essas limitações de privacidade e isso não vai ser vantagem para ninguém. Então, tudo isso ainda vai mudar bastante, e já mudou. Tá? O Flock, por exemplo, para vocês entenderem, era uma iniciativa para fazer com que o navegador tivesse um modelo de machine learning ali dentro dele, que conseguiria classificar todo o seu comportamento, né, comunicando com as plataformas de mídia para depois fornecer as identificações de publicidade necessárias para cada plataforma de mídia. Né? Só que estava tão complexo e dependia de, né, dados fluindo para outros lugares e afins, que o Google precisou rever. E o Google lançou, né, uma alternativa ao Flock, né, foi bem recente, agora também nos últimos meses, o anúncio, eles evoluíram para o Topics API. É um jeito do navegador coletar pouquíssimas informações sobre os sites que você navega, né, para que essas informações do tema
seja enviada para as plataformas de mídia, e quando uma plataforma de mídia precisar segmentar, use essa informação anônima e não a informação pessoal. Como é que isso funciona, né? Olha que engraçado como é que a gente chega isso na prática. No modelo tradicional de hoje, né, o Luiz acessa um site, o site pergunta que anúncio eu exibo para o Luiz, chama a plataforma de mídia, e a plataforma de mídia que já coletou um monte de informação do Luiz no passado, né, já tem ali sua base de dados, o seu ID, seu e-mail, o seu comportamento de busca, né, tudo que foi feito ali, e devolve, olha, site, exibe aqui, né, um anúncio de eletrônicos, porque eu já conheço o Luiz de outras segmentações, né. Como que fica nesse novo cenário, né, privado do Topics API? Né, a Ana acessa um site, e o site, ao invés de pedir um anúncio para a Ana, ela pede, olha, a única informação que o navegador tem acesso é que a Ana gosta de esporte, porque ela navegou em sites de esporte nas últimas semanas. Então, né, a empresa de mídia ou anunciante, ela entrega essa informação. Olha, entrega um anúncio segundo essa segmentação, né? Eu preciso de um anúncio para quem gosta de esportes. Então, o seu ID não é mais trafegado, aquela base de dados né? Então, essa é uma grande diferença no modelo de negócios e que vai afetar muito o mercado de publicidade. Tá? Esse é um dos pontos, né? Um dos caminhos, é uma das alternativas que a gente tem para começar a trabalhar. Mas quais vão ser, então, os novos modelos no geral? Né? A Acla falou, no caso, vai ter informações limitadas. Sim, informações limitadas, mas que garantem o meio do caminho entre a relevância para o mercado de publicidade e o respeito à privacidade do usuário. Né? É esse meio do caminho que está difícil achar. O quanto eu coleto a mais para te dar mais comunicação personalizada, né? E essa tá a grande discussão. E nesse cenário, tá? É o que a gente chama de segmentação por grupo, coletar informação sobre as pessoas, mas sobre o grupo que elas pertencem. E aí a gente limita essa quantidade de informação coletada, limita o vazamento de informações e todos os riscos, né, envolvidos a esse tipo de identificador vazar ou ser mal utilizado, né? Vai existir ainda opções para a gente fazer uma segmentação individualizada? Né? Sim, como aquele caso que eu falei do Unified ID. O Unified ID é uma das propostas para que a segmentação ainda possa continuar a acontecer individualmente. Tá? Elcio, vai ser a volta do Lookalike? Né? Ele está perguntando. Sim, o Lookalike continua importante. A diferença o Lookalike sempre utilizou muita informação que era coletada pelos cookies de terceiro, porque usa informação de navegação, né, e afins. Esse Lookalike não vai poder mais acontecer pela empresa de mídia, né? Ela vai ter que acontecer pelo dono dos dados first party. Quem vai fazer o Lookalike agora é o anunciante. E o Lookalike, né, depois de ser realizado, ele vai ser, né, vamos dizer assim, o usuário vai ser encontrado ou conectado aí na plataforma de publicidade através de uma sincronia de audiências, entendeu? Então, é isso, né? É o CDP, a gente vai falar disso. O Elcio já matou bem a charada, né? Uma das capacidades que a empresa vai ter para conseguir fazer a segmentação individual vai ser conseguir gerenciar os CRM juntos. E para isso vai precisar de novas tecnologias. Tá? Como CDP, não dá mais para... Como é que fica o Customer Match, Nádia? O Customer Match é isso, é uma das alternativas que a gente pode fazer isso, e o Customer Match está previsto, né, em algumas legislações de privacidade e publicidade. Por quê? Se você tem um dado e se você quer encontrar essas pessoas em outras plataformas, o seu acordo comercial e o seu consentimento, e os aspectos que foram jurídicos, né, sacramentados na sua política de privacidade, vão te garantir a permissão ou o uso para coisas como o Customer Match. Tá? Vai ser permitido ainda, né, até o momento, pelo que a gente conhece até agora. Tá? Mas vai ser feito de uma maneira diferente, né? Você não vai mais mandar uma planilha ali pelo navegador, que isso é muito inseguro, vai ter que ser feito por uma API criptografada através do CDP para que isso, né, flua em canos aí menos, né, expostos para vazamentos, tá bom? Ou para vazamentos ou para mau uso. Então, a segmentação individual ela vai ser muito mais restrita. A segmentação em grupos ganha, né, uma importância. E a segmentação contextual, ela também ganha importância, porque a gente deixou de fazer bastante dessa segmentação contextual. E não do jeito que a gente fazia antes, né, do jeito um anúncio, né, fazer a segmentação contextual com inteligência. Né? Então, se um usuário, uma usuária acessa um site e a tecnologia ali de publicidade
através de um reconhecimento ali de texto, de conteúdo, a plataforma de publicidade pode oferecer um anúncio baseado no contexto daquele conteúdo, sem pegar a informação do usuário, né? Então, aquilo tudo que a gente tinha ficado preguiçoso para fazer, que era, bom, eu vou ter que fazer mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo, agora a gente vai ter que ter várias estratégias para atingir. A individualizada, que a gente se acostumou tanto a fazer com retarget, lookalike, afins, que era um botão na plataforma de mídia, né? Espalha para todas as DSPs, SSPs, a minha lista de audiência, a gente não vai conseguir fazer isso em larga escala. A gente vai ter que centralizar os dados nas empresas, nos anunciantes que detêm o consentimento, detêm o first party data, né? E aí levar para a mídia só o que é importante, só o que é permitido, só o que é relevante para a segmentação do consumidor, tá? Então, é isso que acaba mudando nesse jogo, né? Então, existem alternativas. E aí, como, né, o Elcio adiantou um pouco disso, como é que a gente prepara a nossa marca? A gente vai ter que adotar novas tecnologias, mas será que só tecnologia, né? Não é só tecnologia, porque os consumidores também estão mudando o seu perfil de preferência, né? E toda a sua, vamos dizer assim, confiança nas marcas, né? Essa pesquisa da OneTrust aqui, que é um fornecedor também de soluções para privacidade, mostrou que os consumidores eles ficam mais propensos a compartilhar informação se gera benefícios e se eles têm confiança e se a empresa protege a sua informação. Não é à toa que várias empresas estão começando a criar um branding ao redor de privacidade de dados. Porque a gente só vai conseguir mais opt-in se as pessoas derem, né, confiarem na nossa marca. Então, é uma questão de tecnologia, mas também é uma questão de relacionamento com o consumidor com mais transparência. Acho que a Apple começou isso muito bem, né? Lá em 2018, 2019, começou a fazer propaganda diretamente usando a palavra privacidade. Como diferencial, né? Porque ninguém estava falando disso e, de repente, ela colocou isso. E a Apple, né, e outras empresas começaram a colocar isso como valor principal na sua comunicação, né? Então, é quase como se falasse assim, se você valoriza a privacidade, você só pode comprar esse telefone, né? E a gente sabe que, né, você pode também gerenciar a sua privacidade em outras tecnologias, mas, né, para a grande base de consumidores, identificação de propósito, valores, né, e branding ali é muito importante, né? Que mais? A percepção da confiança que elas depositam em tipos de empresas diferentes também varia, né, de acordo com os segmentos. Então, por exemplo, as empresas que provêm aí cuidado de saúde, né, healthcare, né, hospitais, empresas de saúde no geral, elas recebem mais confiança do que bancos ou que as empresas de mídia. Nessa pesquisa também, né, que foi trazida pela consultoria A.T. Kearney. Né, bancos vão ter que trabalhar para reconquistar essa confiança. E mais ainda as empresas do Big Media, Social Media, né, e organizações governamentais. Porque nesses segmentos a gente vê uma desconfiança muito grande em relação à capacidade de gerenciar privacidade dos dados, né, e respeito e confiança em relação a esses dados, né? Leonardo, vale até mencionar, né, um projeto de lei, o PL das Fake News, que o IAB está liderando, inclusive uma força-tarefa nisso, a BEND também está por dentro, mas que visa, no PL das Fake News entrou ali uma regra, acho que em novembro ou em dezembro do ano passado, que se for aprovado, simplesmente acaba com a publicidade, com o microtargeting, por assim dizer, né, no Brasil. Eu simplesmente não acredito que isso vá para frente, né? É uma situação muito drástica. Aí a gente tem duas causas para isso. Uma, ignorância de quem propôs, ou dois, uma tentativa de barganha, né? De falar assim, tá bom, eu tiro isso, mas eu quero um meio termo, eu quero que vocês, empresas, se comprometam com o meio termo. Que ver como isso vai ficar, até porque o Congresso Nacional, acho que essa semana, anunciou que pretende votar esse PL das fake news com muita velocidade, ainda em março, de preferência, se eles conseguirem, e de repente a gente pode ter o setor de marketing extremamente impactado. Eu acho que você deve estar certamente por dentro disso, até por conta do IAB, né? Como vocês têm visto isso? Legal. Isso é muito importante, porque o entendimento dos reguladores, né, às vezes é limitado sobre o nosso mercado, e a gente precisa lutar para isso acontecer. Eu coloquei no chat aí um link sobre esse assunto que o Marcelo colocou. O IAB está até organizando, né, com outras associações, a BEND também está bem ativa nisso, sobre, né, como é que a gente influencia essa decisão. Então, eles têm um abaixo-assinado, nesse link aí tem algumas instruções ou alguns detalhes sobre isso que está acontecendo, para a gente se posicionar, porque vai ser muito importante, né? O IAB, a BEND não são contra,
né, regulamentações para coibir fake news, nada disso, pelo contrário, né, somos bem a favor em relação a tudo isso, mas precisa ser feito entendendo exatamente o que é cada player, e não, né, uma restrição que limita qualquer tipo de segmentação ou qualquer tipo de coisa, né? Ela precisa ser específica, mais detalhada, como é a GDPR, né, a iPrivacy, abordam isso com mais conhecimento sobre o detalhe, sobre o aspecto técnico aí. Então, belíssimo recado, Marcelo, porque eu acho que quanto mais gente desse mercado também se envolver e se posicionar, vai ser importante para a gente conseguir, né, uma legislação que seja precisa, consumidores, né, querem. Vamos lá. O que mais? Último recado aqui para a gente preparar nossa marca. Então, se a gente fosse resumir em 3 grandes tópicos sobre como é que a nossa marca fica um pouquinho mais próxima desse futuro, né? A primeira coisa precisamos que as empresas investam mais em gestão de dados com segurança e privacidade dentro delas. A gente vai precisar de empresas que estejam prontas para gerenciar a sua base CRM integrado com a sua base de mídia através de plataformas de CDP, através de integrações manuais. CDP é um conceito, né? Pode ser implementado, a gente já viu várias empresas implementarem dentro do seu próprio banco de dados, com suas próprias, né, rotinas, mas aquilo ter critérios de consentimento, né, e de gestão de dados ali né, reconhecidos e preservados. Então, o mais importante é que esse know-how seja cada vez mais parte das empresas, para que as empresas demandem isso dos fornecedores de comunicação, de mídia, que isso tudo seja respeitado na origem. Porque quem tem a relação consumidor-consumidor é a empresa, né? Né, que detenha esse sim ou não, o que eu quero, o que eu não quero, quem comprou o produto, quem autorizou, né? As outras, né? Os outros entes ali do mercado que trafegam dados e afins, eles vão ser facilitadores, né, habilitadores para que essas coisas aconteçam. Mas a grande responsabilidade do dado first party é da empresa com quem o consumidor tem essa relação, tá? A relação direta e não a relação dos encanamentos, tá? Que mais? As empresas precisam também investir mais em ciência de dados, mais em estatística, porque relatório padrão que a gente encontra hoje nas ferramentas de mídia vão precisar, né, de enriquecimento, de outras visões, de modelagem mais avançada, de lift, incrementalidade, modelagem de conversão, media mix model, né, e outros aspectos que não estão de longe, né, cobertos na maioria das empresas. Existem algumas empresas pioneiras que já têm equipes bem resolvidas nisso, mas a maioria ainda não sabe do que são esses assuntos, né? E a gente precisa que na área de marketing tenha isso já, né, na sua formação desde o começo, né? E no final, para deixar o seu marketing preparado para esse futuro de dados, se preparar para as parcerias para troca segura de dados. Aquela história de trafegar planilha por e-mail para fazer envio, disparo de e-mail marketing ou customer match, né, ou algo assim, não pode mais acontecer, né? Tudo isso precisa ser melhor gerenciado. Existem jeitos seguros de fazer isso? Existem. Seja através das APIs, das plataformas de comunicação e das plataformas de CRM, né, e das bases de dados, como também alguns formatos novos, né? Algumas empresas, né, como Google, Facebook, Amazon, já estão lançando o que a gente chama de Data Clean Rooms, que são modelos em que você coloca dados criptografados, né, e anonimizados, e que conseguem ser sincronizados com outras informações da plataforma de mídia, de comunicação ou do varejo, no caso da Amazon, e retorna para você anônimos, ou seja, em forma de relatório. Então, o dado é enriquecido num lugar seguro e volta em relatório para você tomar uma boa decisão. Né? Não é porque a gente hoje não consegue mais exportar os IDs de ambas as plataformas que a gente seguros de fazer isso. Clean Room é uma nomenclatura que veio dos laboratórios de saúde, tá? Dos laboratórios, né, de farmacêuticos ou de pesquisas biológicas e afins, porque são ambientes que são controlados, né, e limpos, né, de uma maneira que não vaza e não entra nada, né? E agora os Data Clean Rooms usam essa mesma abordagem. Olha, só entra o que a gente, né, especifica e só sai o que a gente especifica. Tá? Ninguém mais tem essa importação e exportação de dados desenfreada e nem a coleta do que não é permitido. Então, tudo isso vai garantir que as empresas estejam conseguindo fazer suas segmentações por grupo individual ou contextual de uma forma segura, privada. Tá? Não dá para a gente cravar aqui quais vão ser as soluções mais avançadas e as presentes do ano que vem, porque desde que eu comecei a fazer esse material já mudou um monte. Tá? Mas os princípios são esses e as primeiras iniciativas são essas. Tá? Acho que essa conversa vai longe, tá? Só tudo isso. Então, esse ano vai acontecer muita movimentação nesse assunto e nos próximos também. Legal? Acho que era isso que eu tinha preparado para mostrar para vocês.
A gente já discutiu bastante no chat, mas quem tiver mais alguma dúvida, que eu queira expor aí algumas opiniões, eu acho que vale a pena para a gente enriquecer essa discussão. Queria te agradecer, Leonardo. Foi realmente bastante interessante, né? Assim, fantástica a sua explicação. Sabe que, desde que eu me interessei pelo tema, e particularmente, inclusive, né, a parte de microtargeting, tem alguns casos bastante interessantes, né, que eu já parei para estudar. Tem o famoso caso do Netflix, de como ele consegue criar até 9 capas diferentes para cada filme, para cada série, e a partir das minhas preferências, ele me direciona uma capa, por exemplo, de uma série que é diferente da que você vai ver, né, tudo na tentativa de me fazer consumir aquele conteúdo. Isso chama essa atenção um pouco, né, da quantidade de informações que essas plataformas têm sobre a gente, inclusive, e efetivamente, o que pode chamar mais a nossa atenção, né, e fazer a gente clicar para assistir um conteúdo. Mas me preocupa muito a criação, né, ou a questão do que a gente chama de efeito bolha, do microtargeting. Então, tem um matemático inglês chamado David Sumter, que ele escreveu um livro chamado Dominado pelos Números, tem a tradução em português. E ele cita alguns casos muito legais em relação a isso. Por exemplo, de que todo mundo acha que o Spotify é uma plataforma fantástica porque democratiza o acesso à música. Mas aí ele fala que, se não me engano, o número é esse, 98% ou 99% das músicas nunca foram ouvidas que estão no Spotify. E ele cita exemplos atrás de exemplos. Ele, por exemplo, pega o caso da Amazon e ele fala assim, olha, o que diferencia um best-seller de um livro que nunca vendeu é a própria associação que a Amazon faz entre um livro e outro. Então, se o livro do Leonardo estiver associado ao livro do Paulo Coelho, provavelmente o Leonardo vai ser um best-seller, independentemente da qualidade da obra e assim por diante. Como que você enxerga esse efeito bolha a partir dessas perspectivas novas de microtargeting? Esse aspecto é um aspecto muito importante do ponto de vista dos algoritmos, né? Esse livro, depois se puder todo mundo saber, é essencial, né, esse conteúdo. Existem outros livros também nessa linha, né, como o Weapons of Mass Destruction, né, do O'Neill, e são muito importantes para a gente entender os vieses que os modelos e os algoritmos carregam. E ele tem dois aspectos, né, um pouco do lado dessa bolha, porque sim, são os algoritmos que estão dizendo o que a gente vai comer, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai consumir, e isso tende a ficar um pouquinho menos impactante à medida que a gente limita o acesso às informações, né? Porque a bolha tende a ficar mais frágil, né, para construir ali, mas é algo que a gente precisa trabalhar não só do ponto de vista da privacidade, mas do ponto de vista da execução dos modelos mesmo, né? Porque nesse ponto de vista da execução dos modelos... Rapidinho. Claro. Nádia, eu acho que obrigado e tá saindo um som para a gente. E esses vieses, né, afetam a bolha, mas afetam várias outras coisas que são muito importantes, né? Então, por exemplo, vieses preconceituosos, vieses racistas, né, vieses sexistas que são reforçados por algoritmo. Parece que a gente não tem culpa nenhuma, né? Não, o algoritmo calculou a probabilidade e deu isso, né? Não, mas espera aí, o algoritmo pode ser preconceituoso se ele considerar sinais que levam ele, né, a tomar essa decisão. E o típico caso daqueles modelos de conversação que começam a xingar as pessoas na internet, né, a falar coisas erradas. Então, sim, com essa restrição de privacidade, a gente começa a diminuir a capacidade dos modelos errarem, né, sem processar os sinais, né, mais precisos da bolha, mas o que está no coração disso é a revisão dos modelos. E essa discussão sobre né, a endogeneidade e sobre os vieses de cada modelo precisa também ser levada em conta. Tá? Eu já vi um pouco dessa discussão crescer desde o ano passado, tá, em algumas associações de marketing e de pesquisa, né, de Marketing Science. A Marketing Science Association também começou a publicar algumas coisas nesse sentido, mas é agora, ganhando maturidade nesse assunto, que a gente começa a ter como atuar. E de outro ponto, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, como que você vê a questão da desmonetização dos sites, dos canais de fake news, né, que andam tão na moda, principalmente a partir do movimento Sleeping Giants nos Estados Unidos, que chegou no Brasil, acho que em 2020. Como que você vê o mercado agindo em relação a isso? Porque grande parte da discussão é que as empresas, elas não sabem, por exemplo, para quem o Google coloca anúncios, o Google teria condições de controlar, seria possível, por exemplo, a empresa trabalhar com uma lista, tipo assim, olha, Google, me mostra aí quem são as páginas e eu escolho onde você vai direcionar os meus conteúdos ou não. Então, como você enxerga essa questão das fake news?
esse é um ponto muito importante, né, porque está afetando várias esferas aí da nossa sociedade, e com essa questão da privacidade, da gestão de privacidade, ela vai forçar a gente a trabalhar em aspectos da transparência, da transparência da cadeia de suprimento aí da publicidade. Essa é uma das preocupações, tá, que algumas associações estão tendo, então Mozilla, né, W3C e IAB também estão muito fortes nisso, mas que elas exigem algumas mudanças técnicas, porque isso, né, pode até parecer inocente, mas alguém tem a liberdade para publicar o que quiser, né, e tudo mais, mas não é, porque às vezes ela viola até questões dessa isonomia em relação aos canais de comunicação. Né? Então, para vocês terem uma ideia, mesmo que seja né, uma comunicação, né, despretensiosa, se ela é publicidade hoje, a gente tem que garantir que aquela publicidade está colocada no canal certo, né, no momento certo, e que a gente rastreie quem anunciou aquilo, né, que isso seja accountable, né, que alguém seja responsabilizado por aquilo. Só que hoje, do jeito que a gente tem a mídia programática, a gente não tem nem essa possibilidade de tornar isso accountable, porque tem uma parte da cadeia de suprimentos aí da mídia programática que ainda é permeada de tráfego fraudulento, de inventário fraudulento, e que precisa de surgindo, tá? Lá no Tech Lab do IAB tem um pilar esse ano muito forte de segurança e fraude. Existem algumas especificações que estão surgindo agora para a tecnologia de mídia programática que visam dar transparência nessa cadeia de suprimento. Então, saber quem está vendendo qual inventário para quem em que momento. Do mesmo jeito que a gente tem controle da nossa privacidade, né? Agora os dados do consumidor estão sendo protegidos pelas regulamentações, os dados da publicidade também precisam ser mais transparentes e melhor gerenciados. E isso está em outra esfera, que é essa parte da segurança e da fraude. Tá? Então, é um aspecto muito importante. Em paralelo com toda essa regulamentação, a gente vai precisar construir essa infraestrutura técnica de distribuição da comunicação que seja responsabilizável, né? Que as pessoas possam falar alguma coisa, mas se eu falar alguma coisa que é um crime, né, alguém tenha como me encontrar e falar, você não deveria ter distribuído isso, porque é um crime, né? Então, você vai ser responsabilizado por isso, tá? Maravilha. Acho que tem bastante gente te elogiando aqui no chat, né, Isabel? Eu queria agradecer Rubens, Elcio, né, a Nádia, a Érica, pessoas até que a gente, né, reencontra em alguns momentos desse. Tem muita gente aí que a gente se encontrou em momentos, a Acla também, aluna na Universidade de Chicago, muito legal. E tem uma última dúvida da Érica aqui, né? Ela falou sobre como esse tema. Eu queria sugerir alguns links, né? Eu acho que a Bend tem algumas informações, né? Também um acompanhamento disso. O IAB Brasil, né? Tem uma atuação em comitês bem forte. Tem o link do IAB Tech Lab, que é americano, dos Estados Unidos, mas também é uma fonte para todas essas especificações. Se vocês entrarem nas especificações lá dos grupos de trabalho e das frentes de pesquisa que eles estão fazendo ali, né, nos working groups e nos padrões, vocês vão ver muitos detalhes técnicos disso tudo. E, assim, é lógico que não é que pessoas de negócio precisam entender isso, eles também rodam eventos, né, com mais informação sobre esse mundo, tá, e vão poder entrar em mais detalhes até que eu, né, em alguns assuntos. Então, acompanhe os eventos do IAB, tanto no Brasil quanto o Tech Lab americano. A Bend, né, eu acho que a maioria das pessoas aqui já conhece a Bend, né, por essa proposta, mas vale colocar o link aqui da Bend, né, para acompanhar as iniciativas em relação a dados de privacidade. A Law Academy, Marcelo, não sei se vocês têm um link específico sobre isso, mas se não a gente coloca, né, o link da Law Academy para quem não é, né, da base de vocês para acessar também, mas vale muito a pena a gente ficar de olho, né, em quem está promovendo essa... Aí, Marcelo já colocou, certo? Acho que aí são grandes fontes, tá? E o blog da TT6, que a Fê colocou, Fê trabalha com a gente, a gente publica algumas coisas. Obrigado, Fê. Justíssimo. Bom, Leonardo, acho que tem mais uma dúvida. Por favor. Falar, né? Com a segmentação por grupos, principalmente a individual, do modo como ela está se tornando, é correto pensar que ela vai extinguir os pequenos players, deixar tudo, principalmente para os grandes, como o Google, o Amazon, enfim, e vai acabar com a mídia programática? É correto pensar dessa forma ou você acha que não?
Eu coloquei isso na apresentação como impacto imediato, né? O primeiro impacto é esse que a gente vê, né? Os pequenos players que não têm uma estrutura técnica para gerenciar tudo, verdade no plano de mídia, né? A gente não consegue segmentar, eu vou comprar um placement na home, né? Do jeito que a gente fazia atrás, né? Vai ser difícil, a gente vai focar nos grandes players que têm tecnologia para isso. Então, no primeiro momento, os pequenos publishers e players, eles perdem essa capacidade e a mídia programática fica sob risco. Só que acontece, né? Já existem novos padrões. O UID já está sendo implementado para várias plataformas de programática. Então, se você precisava de um selinho, olha, é compliance com GDPR e afins, essas plataformas de programática, algumas já têm. E aí a gente vai continuar conseguindo fazer segundo um monte de critérios de segurança e aprovação anterior e tudo mais, mas que a gente continua a fazer. Então, eu não diria que você acaba com a mídia programática, né? Você muda o jeito que ela é feita. Ao invés de você ter as programáticas como grandes bases de pessoas e usuários, né? A gente vai ter as mídias programáticas como bases de assunto, de criativos, de anúncios, e que vão trabalhar o tipo de informação de uma maneira diferente, tá? A gente não coleta mais, a gente não processa mais pessoas, a gente processa interesses, recomendações e modelagens, né? De uma forma que a gente respeita a privacidade. É engraçado pensar nisso, né? Mas como que eu vou achar as pessoas sem o e-mail, sem o ID, sem isso? Mas existem algoritmos que conseguem ajudar a chegar nisso, né? Privacidade diferencial, existem algoritmos de limpeza, né, mútua dos dados, ou seja, anonimização para eu coloco o meu dado na sua base. Existem tecnologias que conseguem hoje fazer isso, né, de uma forma mais avançada do que conseguiam alguns anos atrás. Então, eu não apostaria que isso vai morrer, mas vai mudar bastante. E agora, as empresas vão ter mais responsabilidade, né? Quem trabalha nesse mundo de comunicação, mídia programática, CRM, leads, já cansou de ver casos de fraude. Fraude de geração de leads, fraude de tráfego, fraude de cliques, e a intenção é que isso comece a ficar mais difícil de acontecer à medida que as restrições para entrar como player e atuando nisso vão ficar maiores em relação à privacidade. Leonardo, posso fazer uma pergunta? Por favor, Vinícius. Eu li, não lembro onde exatamente, um paper que fala que depois que foi implementada a GPD na Europa, o nível de propaganda brasileira e americana se descolaram, né? Eles têm o nosso nível de segmentação é muito mais profundo, a gente consegue fazer propagandas melhores, inclusive a nossa lucratividade acabou aumentando. Não aumentando, mas a gente deixou a Europa... Você acha que tem vai ter esse efeito aí também? Eu acho, né, pelo época de faculdade, é que com mais dificuldades, né, aparecem mais oportunidades e mais criatividade. E povos muito criativos como o brasileiro acabam, né, se diferenciando em alguns desses casos, tá? Então, no passado, por exemplo, a publicidade brasileira era vista como a mais criativa do mundo, né? E não sei se era pela dificuldade da sociedade ou por algum outro critério, mas talvez pela nossa própria né, capacidade de misturar temas, assuntos e povos diferentes aqui dentro, né? Mas o que eu acredito é que essas restrições vão fazer, né, vão causar algumas movimentações na sociedade, a gente pensar diferente. Então, do mesmo jeito que a gente falou, né, que algoritmos precisam ser revistos porque eles causam viés, são preconceituosos e afins, há 10 anos atrás, se a gente falasse assim, criativo, né, diretor de criação, diretor de arte, pense numa comunicação, citar isso porque isso vai ser mal entendido, você vai ser cancelado. Há 10 anos atrás nem era viável a gente falar que alguém ia ser cancelado por uma comunicação mal feita. Hoje em dia é. Então, faz com que esse desafio de fazer algo mais adequado force a gente a ser um pouquinho mais criativo. E eu acho que isso a gente vai ter que ver para crer, né? Porque cada povo vai ser um pouquinho diferente, as opções vão surgir de maneira diferente, né? Eu até me surpreendi, né, com essa visão que você falou dessa diferença entre os mercados de publicidade, mas eu acho que a gente está bem no comecinho ainda para saber, porque a legislação brasileira ainda quase nem começou a ser aplicada, né? Porque as restrições de identificação de cookie, por exemplo, nem chegaram nas suas coisas mais precisas. Então, a gente vai começar a ver agora os impactos disso, a partir desse momento, né, de inflexão, que é a morte dos cookies de terceiro, principalmente. Acho que assim, né, Leonardo, complementando um pouco do que você falou, o modelo regulatório europeu e americano são muito diferentes. Mas libertário europeu, ele é mais conservador no modelo regulatório, né? Ele tenta controlar mais. O Brasil tende a seguir o modelo europeu, mas me parece que essa discussão
ela já foi vista em outros setores. Eu gosto muito de fazer a comparação agora com a LGPD, com a questão do direito do consumidor. Eu era criança, acho que você também, mas se a gente for voltar às discussões quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor nos anos 90, as empresas falavam assim, a gente vai quebrar, não tem como cumprir, a gente vai ficar... E, na verdade, ok, talvez tenha tido um momento de retrocesso, teve um momento ali de mais custo, mas hoje as empresas, o mercado consumidor explodiu e está bombando com tudo. Então, é a temática também envolvendo produção de dados, envolvendo regulação agora das mídias programáticas. Eu acho que é normal que tenha um retrocesso, e talvez a Europa esteja vivendo isso, né, Vinícius, quando você fala que o mercado lá encolheu, mas a tendência é que isso venha a trazer novas oportunidades, que isso venha a trazer novos mercados, novas formas de agir, e com isso esse tempo perdido, aspas, por assim dizer, seja recuperado muito em breve. Agora, por exemplo, o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, vocês devem estar acompanhando, o Facebook está ameaçando sair da União Europeia, porque simplesmente a União Europeia não está mais permitindo que o Facebook pegue os dados dos cidadãos europeus e envie para os Estados Unidos de volta, porque eles perderam o acordo que tinha de transferência internacional de dados. Então, basicamente, a União Europeia está dizendo o seguinte para os Estados Unidos, enquanto vocês não tiverem uma legislação de proteção de dados, eu, Europa, não vou mais deixar que as suas grandes empresas de tecnologia e qualquer outra empresa que venha fazer coisas aqui transfira esses dados de volta para os Estados Unidos. E está colocando a faca no pescoço dos americanos. O Facebook ameaça literalmente sair da União Europeia. E aí muita gente fala assim, isso vai ser ruim para a União Europeia porque vai perder um grande player de mídia programática. Eles falam assim, mas tá bom, podem surgir outros, podem trazer novas oportunidades de mercado e assim por diante. Então é uma briga que a gente está vivendo no momento. É realmente muito complexo saber o que vai acontecer nos próximos meses. É isso, essas limitações basicamente trazem assim, essa capacidade de se reinventar, né? Isso aí. É que eu acho que no momento a gente precisa um pouco, talvez, acalmar os corações, né? Falar assim, calma, não é o fim do mundo, vão ter saídas, vão ter soluções, a gente vai conseguir seguir caminhando. Acho que é um pouco disso. É isso aí. O Paulo pediu para fazer mais uma pergunta, né? Leonardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou matemático, eu vi que o Silvio, estatístico aí do nosso grupo, também está no bate-papo, e parabéns aí pela abordagem. Legal, obrigado. A gente vem desse mundo de tecnologia e dados há muitos anos, já acabamos vendendo uma das empresas database CRM para a própria Experian, que também adquiriu a Serasa. A gente está embrenhado nesse mundo e fazemos parte aí do comitê hoje do LGPD. Legal. O Marcelo acabou de fazer um comentário que é muito, muito interessante, que o mundo não pode ser 8 e 80, né? Então, muita legislação, mas empresas precisam continuar vendendo os seus produtos, né? O que a gente tem visto muito no mercado, e aí, como a gente atende grandes players, bancos e varejistas, tínhamos que arrumar uma solução paliativa para eles. Eu, como matemático e como cientista da computação, a gente acredita que o first party data, o third party data é algo que realmente não tem um futuro muito longo nesse momento. Agora, o first party data é algo que dificilmente vai morrer, né? Porque é a página do usuário, é a decisão do usuário, né? Dentro da marca que ele quer. Hoje, as marcas, nós arrumamos, inclusive, uma forma de impactar essas pessoas de forma anonimizada, fazendo um cookie sync com as plataformas digitais com o nosso Big Data proprietário. Isso se tornou uma forma de prospecção no mundo do LGPD. Esses dias, num bate-papo com um advogado, a gente foi questionado, dizendo, poxa, mas você está impactando uma forma anonimizada, pseudo-anonimizada, e aí eu perguntei tecnicamente para ele, dizendo, se eu fosse escolher no Facebook o CEP, sexo e uma característica X, essa pessoa... Então, tecnicamente falando, qual é a diferença do que a gente faz hoje com Custom Audience, sabendo quem é a pessoa e ofertando, fazendo a oferta correta para quem está no First Party Data, do que o Facebook e o Google fazem? Não existe nenhuma diferença, tecnicamente falando, né? E a legislação, por ser nova, ainda tem muito ajuste, né? É isso mesmo. Obrigado pela contribuição, Paulo, porque o que a gente acabou de falar é isso, né? Você já construiu aquilo que a gente falou que vai ser um dos caminhos para a gente fazer e conseguir continuar comunicando com os consumidores, com as consumidoras, que é utilizar os dados que eles nos autorizaram a utilizar da maneira que eles autorizaram a gente utilizar, para fazer uma comunicação sobre o produto, para oferecer uma oferta relevante, e respeitando isso, você consegue sincronizar individualmente, e se algo acontecer no meio do caminho,
a gente consegue rastrear de esse consumidor foi tal empresa que fez a segmentação errada ou enviou a mensagem errada, né? Do jeito que a gente trabalha comunicação, que era tudo em massa, né? Apertando um monte de botão e executando coisas para, olha, agora eu sei o que eu tenho que mandar para quem e eu preciso me responsabilizar por isso. Existe uma dispersão de grana das marcas um pouco assustadora, que quando a gente olha no critério de Big Data, sei lá, vou chutar aqui 250 milhões de CPFs no Brasil, quando você transforma esses caras em pessoas economicamente ativas, acima de 18, menor de 65, isso acaba caindo para uns 150 milhões. Só que a Serasa, que inclusive é um cliente nosso, no bate-papo de ontem, eles falaram, Paulo, nós temos 100 milhões de inadimplentes. Ou seja, 2/3 da população brasileira tem uma dívida aberta acima de 90 dias. Quando você está tráfego para um site de um Google e do Facebook, menos de 5% preenche um formulário. E dentro desses menos de 5%, um problema de negativação. Então, as empresas precisam parar, porque o Google e o Facebook não dá para fazer filtro, me traga um tráfego de score de crédito bom, me traga um tráfego de pessoas com renda boa. Não dá. Se você não for para um conceito inverso, subir aquários lá dentro, fazer um impacto naquilo que você quiser falar e deixar de fazer retargeting em pessoas erradas, o nego vai ficar rasgando dinheiro pro resto da vida aí, e a conta não vai fechar. Né? É isso mesmo. É um mercado maluco, cara. A gente está indo para uma movimentação de mercado que o marketing ele precisa ser mais preciso, né? E agora por vários motivos, né? Antes era só, eu quero gastar menos com publicidade, eu quero ser mais, né, mais direcionado para ser mais sucinto aqui na minha comunicação, mas agora também para respeitar a privacidade. Então, antes era uma questão só econômica, agora é uma questão social e regulatória, né? Então, essa precisão a gente vai ter que chegar nesse nível, sim, e é muito interessante que a gente faça. Então, as marcas precisam atingir esse nível, isso precisa sair dos terceiros de mídia, né, de comunicação, para entrar na capacidade das empresas de gerenciar, então ter a sua solução, né, contratar a sua solução ou desenvolver a sua solução, mas ter controle sobre os dados dos seus clientes para executar. Eu acho que é um excelente caminho que você está apontando. Legal, eu acho que é um caminho, porque alguma coisa precisa ser feita. Ah, com certeza. Parabéns aí, meu cara. Obrigado, Paulo. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida. A gente também já passou bastante do tempo, mas, né, não tem problema, porque esse assunto a gente gosta muito aqui, mas é lógico, para respeitar o tempo de todo mundo aqui, né? Enfim, não sei se Marcelo quer fazer algum recado final, encerrar ou acho que, Leonardo, se você quiser, né, colocar algum canal de comunicação seu, de contato, pessoal, se quiser entrar em contato, né, assim, fica à disposição. Vamos dar oportunidade se alguém tiver mais alguma pergunta. Senão, a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer novamente, né, a Bendi, a presidente da Cláudia, pela organização, pela ajuda, principalmente ao Leonardo por ter aceitado o convite. Acho que foi um bate-papo muito legal. E a todos vocês que né, despenderam um pouco do tempo de vocês para assistir aqui, para estarem aqui com a gente, trocando experiência, gente. Obrigado. Deise, te passo a palavra para fazer o nosso encerramento. Nós da Bendi que agradecemos a todos vocês pela presença. Obrigada, doutor Marcelo, Leonardo, obrigada a todos. Foi muito bom, muito proveitoso essa palestra. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer continuar discutindo esse tema e em outras sessões também. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.